Capítulo 21. A visão da terra. Falou-me ele: olha para o firmamento abaixo dos teus pés. Reconhece agora nesse plano a obra da criação, as criaturas que nela se encontram e o mundo que para elas foi preparado. Eu olho para baixo, e vejo 6 céus e tudo que nele se contém, a própria terra e os seus frutos, e tudo que sobre ela se move, os seus espíritos, e a força dos seus homens, e as ações ímpias das suas almas e suas obras boas, bem como o princípio das suas ações, as regiões inferiores, e dentro delas a condenação, o abismo, suas penas. Lá eu vi o mar e suas ilhas, os seus animais e seus peixes, o Leviatã, seu domínio, seu lugar, suas cavernas, o mundo que sobre ele se estende, sua agitação, e a ruína do mundo por causa dele. Lá eu vi as correntes de água, suas fontes, suas curvas. Lá eu vi o jardim do Éden, suas frutas, a fonte do rio que dele brota, as árvores, suas flores, e os homens que procedem com justiça. Nele eu vi também os abundantes alimentos e o bem-estar. Eu vi igualmente uma grande multidão de homens, mulheres e crianças, estando a metade à direita e metade à esquerda da visão. Capítulo 22. O povo escolhido. Eu falei: ó Eterno, forte, único. O que significa esse quadro das criaturas? Disse-me ele: isso é o decreto da minha vontade sobre os viventes, assim agradou aos meus olhos, a partir desse momento, ordeno-lhes pela minha palavra. Foi assim que determinei desde o princípio para o ser, e que desde sempre esteve projetado na imagem que estava diante de mim, anteriormente à sua existência, imagem essa que agora acabaste de ver. Eu disse: poderoso, forte, eterno. O que é a multidão desse quadro, uns de um lado e outros de outro lado? Ele falou-me: os do lado esquerdo são a massa das gerações anteriores e das que ainda depois de ti virão, uns deles são destinados ao julgamento e à renovação, outros à vingança e à perdição, no fim do mundo. Os do lado direito são o povo que eu me reservei dentre os povos que a Azazel pertencem. Eles constituem o povo que determinei que haverá de nascer de ti, e que trará o nome do meu povo. Capítulo 23. Queda em pecado de Adão. Agora, volve-te mais uma vez para a visão, e olha quem foi aquele que outrora desencaminhou Eva, e o que foi o fruto da árvore. Também deverás saber o que será da tua geração e do teu povo, e o que ainda lhe acontecerá no fim dos tempos. E aquilo que não consegues entender eu te revelarei, pois tu és muito agradável aos meus olhos. Eu desejo dizer-te o que eu guardo aqui no meu coração. Eu olhei de novo para a visão, e os meus olhos percorriam o jardim do Éden. Lá eu vi um homem, muito grande sobremodo robusto, de aparência incomparável, abraçando uma mulher, que ao homem se igualava em aparência e porte. Ambos estavam sob uma árvore do Éden, e o fruto dessa árvore se assemelhava a uma uva vinífera, e atrás da árvore encontrava-se um ser parecido com uma serpente, e possuía mãos e pés como um homem, e asas nos ombros, 6 na sua direita e 6 na sua esquerda. Eles seguravam as uvas em suas mãos, e ambos delas comiam, enquanto se abraçavam, segundo eu vi. Perguntei: quem são aqueles que mutuamente se abraçam? E quem é aquele que junto deles se encontra? E que fruta é essa que eles consomem, ó Eterno, forte, único? Ele falou: isso é o mundo dos homens, e aquele é Adão, e aquilo é o seu apetite sobre a terra. E aquela é Eva. Aquele, porém, que entre ambos se encontra significa a ausência de Deus, a sua ousadia termina em perdição, em Azazel. Eu falei: eterno, forte, único. Por que a ele um tal poder, a ponto de levar à ruína a raça humana em suas fibras sobre a terra? Ele disse-me: os que desejam o mal, quanto odeio isso naqueles que o praticam, a esses eu entreguei no poder dele, obrigando-se eles a amá-lo. Eu falei: eterno, forte, único. Por que tu quiseste que no coração dos homens o mal fosse tão desejado? Encolerizas-te com aquilo que desejaste, com aquele que pratica o que nenhum proveito traz à tua criação. Capítulo 24. Espelho do mundo. Ele falou-me: encolerizo-me com as nações por tua causa, e pior causa do teu povo,
que depois de ti será segregado e que, tal como vês na imagem, é oprimido por um peso. Assim, eu te revelo aquilo que virá, o muito que ainda acontecerá nos últimos dias. Observa agora tudo isso na visão. Eu olhei atentamente, e lá eu vi o que existiu antes de mim na criação. Eu vi Adão, e junto dele Eva, com eles também os pérfidos adversários, e Caim, que através do adversário cometeu o delito, e o Abel assassinado, e a desgraça que aquele sobreveio através do infame. Lá eu vi também a impudicícia e aqueles que a procuravam, a poluição e o desejo dela, bem com o fogo da iniquidade nas partes mais profundas da terra. Lá eu vi o latrocínio, e aqueles que o cometiam, bem como a aplicação do seu castigo, e sua sentença na grande corte do julgamento. Então eu vi homens nus, como suas faces voltadas umas contra as outras, e suas vergonhas, sua paixão mútua e seu castigo. Eu vi também os cobiçosos, portando em sua mão o título de cada transgressão, o seu silêncio, a sua solidão, entregues à desgraça. Capítulo 25. Espelho do mundo. Ali eu vi a imagem do ídolo da cólera, semelhante às obras talhadas em madeira, fabricadas por meu pai. Sua estátua era um bronze reluzente, e diante dele um homem em adoração, e em frente um altar, tendo por cima um menino degolado, na presença do ídolo. Eu perguntei, que espécie de ídolo é este? O que é enfim o altar? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob o teu trono. O que é o templo que estou vendo, tão magnífico em arte? Pois a sua beleza se parece com o esplendor que se encontra sob o teu trono. Ele falou, ouve, Abraão. Aquilo que estás vendo, o templo, o altar, a magnificência, representam para mim o santuário erigido em nome da minha glória, onde se recolhem todas as orações dos homens, bem como o aparecimento de reis e profetas, e tudo que determina em matéria de sacrifícios para o meu povo, que de ti haverá de proceder. Todavia, a estátua que viste, é a minha cólera, a qual me incita o povo que nascerá de ti. Contudo, o homem que viste como degolador é aquele que incita aos sacrifícios criminosos. Tudo isso é um testemunho do juízo final, já no início da criação. Capítulo 26. A predestinação. Eu falei, eterno, forte, único. Por que motivo dispuseste que tudo assim deveria ser? E agora tudo tornas manifesto. Ele falou-me, ouve, Abraão. Entende o que eu vou te dizer. Responde-me quando eu te perguntar. Por que o teu pai não prestou atenção à tua voz e não abandonou a diabólica idolatria, até que ele pereceu, e com ele toda a sua casa? Eu respondi, eterno, forte, único. Isso aconteceu por não ter ele nenhuma intenção de dar-me ouvidos. Eu, por meu lado, também não aceitei as suas obras. Ele então disse-me, escuta, Abraão. Assim como a vontade do teu pai está nele, e como está em ti a tua, assim está em mim a determinação da minha vontade, preparada para todo o tempo futuro, antes que tu a conheças e antes que vejas o porvir com os teus olhos. Na visão podes constatar o que será daqueles que procederão do teu tronco. Capítulo 27. A história de Israel. Eu olhei e vi. Aquela imagem começou a movimentar-se, e do seu lado esquerdo saiu a população dos pagãos, que assaltaram aos do lado direito, homens, mulheres e crianças. A uns eles degolavam, a outros faziam prisioneiros. Eu vi cornos se precipitavam na direção deles, procedentes de 4 portões, e corno eles incendiavam o santuário, e dentro deles saqueavam os objetos sagrados. Eu falei, eterno, único. O povo que de mim se originou, e que tu acolheste, será expoliado pelas hordas dos pagãos. Uns os matam, outros os prendem como a estranhos. Lançam fogo ao santuário, roubam e destroem os objetos preciosos do seu interior. Eterno, forte, único. Cessem agora as obras da maldade, realizadas com fúria nefanda. Mostra-me agora, de preferência, aqueles que cumprem o que mandaste, em obras de justiça. Pois isso está em teu poder. Ele falou-me,
o tempo da probidade acontecer-lhes-á por primeiro, através do exemplo de reis e homens piedosos. De antemão eu os criei, predeterminando que alguns deles os governem. Mas destes sairão também homens que só pensarão em seu proveito próprio. Foi isso que eu te mostrei, e foi isso que viste. Capítulo 28. O tempo do mundo. Eu disse, forte, eterno, único, santo pela tua própria força. Ouve com clemência a minha súplica. Foi por isso que até aqui me trouxeste. Dá-me, pois, esclarecimento. Pois que me transportaste para as tuas alturas, revela a mim, teu predileto, tudo quanto eu possa perguntar-te. Acontecerão ao longo do tempo essas coisas que eu vi. Ele então mostrou-me a massa do seu povo, e disse-me, através dos 4 portões que vês, serei por eles provocado, e assim também por suas ações acontecerá a minha vingança. Pois do lado do 4º portão, de 100 anos e de 1 hora dos mundos, esta mesma corresponde a 100 anos, há de reinar a desgraça por obra dos pagãos. Capítulo 29. As horas dos mundos. Eu disse, eterno, poderoso, único. E a quanto tempo corresponde 1 hora dos mundos? Ele disse, determinei 12 horas para esse período do mundo perverso, que deverá instalar-se no reino dos pagãos e na tua própria descendência. Da forma como vês, assim será até o fim dos tempos. Calcula e compreende. Observa a visão. Eu olhei, e vi um homem, procedente do lado esquerdo dos pagãos. Homens, mulheres e crianças saíam do mesmo lado, grandes multidões, que a ele prestavam adoração. E vejo ainda, muitos vinham do lado direito, e alguns deles injuriavam aquele homem e outros o golpeavam, outros porém o adoravam. Eu vi como estes o adoravam. Então Azazel se aproximou e o adorou, e beijou a sua face, depois andou-lhe à volta e postou-se atrás dele. Eu falei, eterno, poderoso, único. Quem é aquele homem insultado e golpeado, que recebeu a adoração também dos pagãos e de Azazel? Ele falou, escuta, Abraão. O homem que viste, injuriado e batido, e depois adorado, é a trégua que será concedida pelos pagãos ao teu povo, naqueles últimos dias, nessas 12 horas da era dos ímpios. Porém, no 12º ano do final dos tempos por mim estabelecido, eu colocarei em evidência esse homem da tua geração, que viste sair do meu povo. A ele seguirão todos aqueles que em suas mentes se convertem, e eles haverão de unir-se, de acordo com o que estabeleci. Tu viste que muitos saem do lado esquerdo da imagem, eles dão a entender que muitos dentre os pagãos têm esperança nele. E aqueles da tua descendência que viste, do lado direito, uns espancando e maldizendo, outros adorando o homem, significa, muitos escandalizar-se-ão com ele. Ele, no entanto, provará os da tua geração que o adoram, naquela 12ª hora do final, para abreviar o tempo da impiedade. Antes que comece o florescimento do tempo da piedade, virá o meu julgamento sobre os pagãos sem lei, através do povo da tua descendência, que reservei para mim. Naqueles dias, manda rei sobre todas as criaturas da terra 10 pragas, através da desgraça, doenças, aflições do coração. Assim, por causa da iniquidade e da corrupção da criação, que provocaram a minha ira, muitas coisas farei recair sobre todas as gerações dos homens. Da tua geração sobrarão homens piedosos, em número que conservarei em segredo, eles então, em nome da minha majestade, ocuparão o lugar que previamente lhes preparei, e que viste vazio no quadro. Eles viverão e se fortalecerão, através de sacrifícios e de dons de justiça e verdade, na era dos piedosos. Alegrar-se-ão sempre em mim, destruirão aqueles que os destruíram, insultarão aqueles que os injuriaram. E hão de cuspir no rosto daqueles que outrora os caluniaram, e destes mesmos na verdade eu também zombo. Eles olharão a minha face e alegrar-se-ão com o meu povo, e acolherão lodos aqueles que, arrependidos, voltarem para mim. Fica atento, Abraão, ao que viste, e considera o que ouviste. Discerne o que reconheceste. Volta agora para a tua herança. Eu estarei contigo para sempre. Capítulo 30. As 10 pragas dos pagãos.
Enquanto ele ainda falava, eu já me encontrava sobre a terra. Eu disse, eterno, forte, único. Já não estou mais na glória em que estive lá no alto, e aquilo que o meu coração procurava entender, não entendi. Ele falou-me, o que tanto desejavas em teu coração eu te explicarei, pois grande foi a tua vontade de ver as 10 pragas que preparo para o mundo dos pagãos, tendo-as previsto com antecedência, para o decurso das 12 horas sobre a terra. Escuta. O que te antecipo ocorrerá da forma seguinte: a primeira praga será a desgraça de uma grande estiagem, a segunda virulência do fogo em muitas cidades, a terceira, terríveis epidemias dos animais, a quarta, fome do mundo e do seu povo, a quinta, a desordem entre os governantes, terremotos, a espada. A sexta, massas de granizo e de neve, a sétima, o sepultamento como de animais selvagens, a oitava, troca a destruição pela fome e pela peste, a nona, o castigo da espada e a retração na miséria, a 10ª, trovões, vozes e arrasadores. Capítulo 31. O julgamento do mundo. Então, das nuvens eu tocarei as trombetas e enviarei o meu escolhido, que traz consigo todo o meu poder, em medida igual. Ele então chamará de todas as nações o meu povo pisoteado, e eu aniquilarei pelo fogo seus detratores como seus dirigentes neste mundo. Hei de entregar ao escárnio, nos tempos vindouros, todos aqueles que me cobriram de zombaria. Pois eu os destinei para alimento do fogo do inferno, e para isso, considerando que eles circulam sem cessar pelos ares, enchi os seus corpos de vermes naquele mundo subterrâneo. Nele será reconhecida a justiça do Criador, por lodos aqueles que escolheram a minha vontade e por todos aqueles que conservaram vivos os meus mandamentos. Estes exultarão e se rejubilarão com a ruína dos homens que me abandonaram, e que correram atrás de ídolos e de suas iniquidades. Eles deverão apodrecer no corpo do verme maligno Azazel, e pelo fogo da língua de Azazel serão queimados. Eu ainda esperava que eles voltassem para mim, mas não me tributaram o seu amor. Louvaram muito mais ao estranho, aderindo àquele a quem não estavam destinados. Assim, eles abandonaram o Senhor poderoso. Capítulo 32. Escravidão de Israel no Egito. Portanto, Abraão, presta agora atenção e olha. Caminha contigo a tua 7ª geração. Eles vão para a terra estranha, lá serão feitos escravos e contra eles será praticado mal, mesmo que seja apenas por uma hora dos tempos maus do mundo. Eu, porém, julgarei aquele povo a que eles servem como escravos.